Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé Católica. É um vídeo curto, tá? Mas eu gostaria de comentar a matéria que saiu na Veja, agora no dia, acho que foi início, 1º de setembro, né? Mas 1º de setembro desse ano, com o seguinte título. Religião. Está aparecendo aí para vocês. A multiplicação dos bebês de casais da ala conservadora da Igreja Católica. Eles abraçam doutrina cristã à risca, rechaçam métodos contraceptivos e formam famílias numerosas. Bom, essa matéria, eu não vou lê-la aqui, que ela é bem extensa, não vale a pena ler. Mostra uma série de casais brasileiros aí que têm uma família numerosa. Lembrando, o que é família numerosa para esse pessoal com uma mentalidade liberal, esquerdista e progressista, é você ter mais de 2 filhos. Isso é uma família numerosa, é preocupante, né? Isso é muito preocupante e tal. Então, o que acontece? Eles já perceberam que a gente vê agora um movimento pequeno, mas que está gradual, mas constante, de casais que estão redescobrindo a moral católica em relação a famílias numerosas. O que aconteceu? A gente tem a mentalidade contraceptiva, ao contrário do que muitas pessoas acham, ela não começa nos anos 60, ela começa antes, tá? Mas ela tem um impulso gigantesco a partir dos anos 60 com o surgimento da pílula contraceptiva. Então ela vai crescendo rapidamente, porque aí você tem um medicamento relativamente barato, políticas do governo de controle populacional, em que esses medicamentos são inclusive distribuídos no sistema de saúde. Você tem todo um esforço em diminuir os efeitos colaterais da pílula contraceptiva, né? E aí depois também você tem a questão do aborto, tem a questão também de criar uma mentalidade em que a mulher tem que se desenvolver, não pode estar presa à maternidade, uma geração também que não quer crescer, não quer ter filho e quer ser pai de pet, tá? Então, depois de tantas décadas, de várias décadas em que isso veio acontecendo, a gente volta aos poucos a ver casais que estão redescobrindo a beleza de uma família numerosa. E isso começou a preocupar a esquerda, começou a preocupar o pessoal de mentalidade progressista. Ora, como é que é possível que isso volte a acontecer? Porque na cabeça de esquerdista, na cabeça de progressista, tudo avança para o melhor. O que ficou para o passado não prestava. E agora você vê, eles são reacionários. Então eles colocaram uma reportagem falando a ala conservadora da Igreja Católica. Quando deveria ser o quê? Católicos fiéis à moral católica redescobrem o valor de famílias numerosas. Pessoal, tem um vídeo meu aí, que é um testemunho pessoal sobre contraceptivos, tá? Vou deixar o link para vocês no final. Em que eu falo sobre o erro que eu cometi em ter esperado tanto para ter uma filha. Tá? Eu tenho apenas uma filha, alguém pode dizer, não tenho apenas uma filha. Minha esposa teve 3 perdas, tá bom, pessoal? Teve 3 perdas, no vídeo eu explico direitinho. Eu queria ter uns 3, 4 filhos, eu gostaria de ter hoje. Então eu tenho uma filha, não é porque eu decidi ter apenas uma filha, eu só pude ter uma filha, tá? Mas assim, eu vim descobrir já tarde o valor de ter uma família numerosa. A gente tá vendo o mundo afora aí, que muitos casais querem ter apenas um filho, podendo ter mais. Casais que adiam demais ter filho, quando vão ter já não podem mais. Enquanto isso você tem pessoas sem a menor estrutura, ou a menor maturidade, tendo filho aí com 16, 17, 18 anos, jogando para a avó tomar conta. Tá? Isso não vai terminar bem, já está vendo os frutos dessa irresponsabilidade. Você tem um incentivo à sexualidade irresponsável. Tem casais que estão aí, que não querem crescer. Tem casais que querem ser pai de pet, né? Eu amo animais, gato e cachorro, mas jamais eu ia trocar um filho por um animal. Porque ele não substitui seu filho. Isso é um absurdo, isso é coisa de moleque, mijão, achar que um filho pode ser substituído por um pet, tá? E tem coisas piores. Há casos aí de mulheres com 20 e poucos anos que estão tirando o útero, porque não querem ter filho nunca, ou fazendo ligação. Teve uma aí, de uma reportagem da UOL, que eu citei a reportagem lá na página, ela entrou lá na página para me esculhambar.
me xingou tudo quanto foi nome, feminista, né? E eu não tratei ela mal não, mas me xingou tudo quanto é coisa, falou um monte de coisa, feminista, coitado, tenho pena dessa mulher, tá? 20 e poucos anos tirou o útero, não, qualquer coisa eu adoto, tenho até pena dela. Então, essa reportagem da Veja aí, pessoal, ela é uma reportagem viciada, porque ela tenta passar uma imagem de que há uma ala pequena, conservadora da Igreja Católica. Não, meu filho, a área é o pessoal católico que entendeu realmente qual é a moral da Igreja sobre isso. Meu conselho a você que está aqui assistindo, pessoal, porque esse é um vídeo curto, tá, mais importante, é que você não casou ainda, então está namorando, tem plano de casar, já vá conversando com a sua namorada, com seu namorado, seu noivo, né? Momento certo, caso vai começar o namoro hoje, falar sobre isso amanhã que vai assustar a outra pessoa. Mas já vá conversando sobre isso. Ah, eu tenho um plano de ter mais filho, tenho um plano, não vou ter apenas um filho só, não vou esperar demais, tal, tá? A encíclica do Papa Paulo VI, tá? Humanus Vitae, ele fala nessa encíclica, está até aqui, mas eu não vou pegar aqui para ler. Ele fala que o casal ele pode, por razões justas, espaçar o nascimento dos filhos, contanto que ele não utilize métodos contraceptivos artificiais. Então você tem a possibilidade de usar o método Billings, que eu vou falar em um outro vídeo depois, tá? Mas métodos contraceptivos não podem ser utilizados em hipótese nenhuma. Aí o catecismo fala que são intrinsecamente maus. Você não pode separar o sexo, tem duas funções, que é uma procriativa e unitiva, ficar apenas com a unitiva. Tá? Apenas com prazer. Não, a procriativa não pode ser cortada, a não ser quando a pessoa realmente tem um problema de saúde, tem que tirar o útero, alguma coisa. Fora nesses casos, por hipótese nenhuma, tá bom? Então vá conversando, pensando direitinho. Já você pode regular a natalidade. Essa palavra é muito complicada, mas eu posso dizer a você, por razões justas, o casal pode verificar quando vai ter o filho, o espaço entre um filho e outro. Outra coisa, mesmo utilizando métodos naturais, no caso o método Pires, o casal não pode simplesmente dizer, não, eu vou ter apenas um filho e agora vou ficar utilizando isso pro resto da vida. Não. No casamento, na cerimônia, no matrimônio cristão, há uma pergunta que o padre faz, é que vocês se comprometem a cuidar dos filhos que Deus lhes der. Então a igreja não está dizendo, não, os que vocês quiserem, não, os que Deus lhes der. Ah, Jair, mas é muito caro manter um filho, não sei o que. Pessoal, vocês vão conseguir se ajustar. Vocês vão conseguir se ajustar. Mas não cometam o erro de cair na mentalidade moderna de não ter filhos ou ter poucos filhos, tá? Cada casal tem sua realidade. Vocês vão saber fazer isso. Na dúvida, procure um bom diretor espiritual e converse, explica a situação. Agora, o que tem que estar certo na sua cabeça, jamais use métodos contraceptivos. Jamais faça isso, tá bom? E, para terminar, voltando à reportagem, aquilo que a Veja está fazendo é comentar aquilo que ela não entende. Porque para eles, os católicos todos não seguem a castidade, os católicos não querem ter filhos nem nada, e aí aparece um grupo que está defendendo isso, aí isso é a ala conservadora. Infelizmente, a gente sabe que a maioria dos católicos, Brasil, Estados Unidos, eles, infelizmente, até que frequentam a igreja, tá? Eles usam contraceptivos. A maioria dos católicos é contra o aborto, mas infelizmente a maioria dos católicos é a favor de contraceptivos, porque a gente foi impregnado por essa mentalidade progressista, contraceptiva, antinatalista, sobretudo desde os anos 60. E isso está acontecendo sobretudo pela omissão de bispos e padres que não tocam no assunto. Vá lá no meu testemunho, você vai ver como foi que eu fui convencido de que eu deveria abandonar o uso de contraceptivos. Deu uma verificação, entender lá. Eu procurei 3 sacerdotes. 3 sacerdotes. Foi que o último, o sacerdote da Obra de Maria, muito santo, muito bom, disse, não, realmente, você vai ter que abandonar os contraceptivos se quiser não estar em pecado mortal e comungar. Amém, meu irmão? Então, muito obrigado por ter ficado assistindo esse vídeo até agora. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal se não tiver inscrito e acesse nossas redes sociais alternativas. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.